Abra comigo em Salmos número 122. Salmos número 122. Diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado pelo teu poder que se manifesta nessa noite sobre nossas vidas, Pai, que a tua unção possa transbordar sobre nossas vidas, Pai, que nós possamos, Pai, receber do teu maná nessa noite, Pai. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar? Amém. Essa canção que a gente cantou, ela fala sobre preparar a mesa, né? Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa e fala assim, tome o lugar de honra. Isso demonstra um coração que anseia e que quer se preparar para a manifestação do Senhor. Alguém que quer preparar um ambiente para que o Senhor seja honrado. Eu não vi na Bíblia alguém mais apaixonado pela casa do Senhor e pela presença do Senhor do que Davi. Claro, né? Estamos excluindo Jesus aqui, né? Jesus, ele é Deus. Mas homem, pelo menos que declara com palavras e com ações o seu amor pela casa do Senhor, eu não vi. Não sei se tem outro, eu não vi. Mas Davi, ele demonstra um coração daquele que ama a casa do Senhor, daquele que se importa com a casa do Senhor, daquele que anseia pela casa do Senhor e daquele que se alegra pela casa do Senhor. É muito bonito a gente ver esse amor de Davi pela casa do Senhor. Isso é até muito inspirador para cada um de nós. Quando a gente vê esse amor e esse apreço, a gente fica com vontade também de manifestar, sabe, esse desejo, essa alegria de estar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor, de buscar a presença do Senhor. Você pode ver aqui em Salmos, e não é coincidência que Davi escreveu grande parte desses Salmos, e você pode ver em outras passagens que Davi, ele demonstra o seu amor pela casa do Senhor e pela presença do Senhor. A gente pode dar um outro exemplo, no Salmo 84 ele fala, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. Olha só que poesia, que coisa mais linda. Ele consegue ser um poeta e transmitir, sabe, da sua alma o seu desejo e o seu amor pela casa do Senhor. Isso me levou a refletir, porque se cada um de nós buscarmos no Senhor, nutrirmos esse desejo de estar na casa do Senhor e de fazer o nosso coração um lugar de adoração e de presença do Senhor, nós vamos ver grandes coisas acontecendo na nossa vida. Você vai ver a tua casa ser transformada pelo poder de Deus, pela unção de Deus. Você vai ver que você vai fazer a diferença onde você passar, porque quem carrega a presença não é indiferente às situações e não passa despercebido. Davi, ele não passava despercebido por onde ele ia. Davi, onde as pessoas olhavam para ele,
viam alguém que adorava ao Senhor. Davi, assim que assumiu o seu reinado, nem todo o povo reconheceu ele como rei. O povo de Judá havia ali de pronto reconhecido, mas uma parte de Israel não reconhecia ele como rei. E Davi ele teve que ir à luta, teve que batalhar, até que uns 7 anos depois ele conseguiu ser reconhecido por todo Israel, Judá e Israel. E Jerusalém ficava na parte de Israel. Então, Davi, quando ele é reconhecido por todo o povo, ou por sua grande maioria, é reconhecido como rei, uma das primeiras coisas que ele faz é colocar a cidade de Davi em Jerusalém, nesse lugar de adoração. Davi também, ele nutre no seu coração o desejo de construir um templo naquele lugar. A gente sabe que ele não construiu esse templo. Quem construiu foi seu filho Salomão, mas não foi por falta de vontade, mas por direção do Senhor. O Senhor falou que ele não iria construir aquele templo, ficaria para a sua descendência, e assim aconteceu. Mas, mesmo assim, Davi, não estando com a incumbência de construir esse templo, ele fez todo o preparo. Ele buscou a madeira, ele buscou as peças diversas, ele começou a negociar, enfim, os utensílios, os materiais para construir aquele templo, porque ele amava tanto a casa do Senhor, que ele de alguma forma queria fazer algo para deixar um legado, mas não para que ele fosse visto, mas porque ele de fato amava a casa do Senhor. Mesmo antes de ser edificado esse templo, a adoração ela acontecia nas tendas, nos tabernáculos. Mesmo assim, Davi levou a Arca da Aliança lá para Jerusalém. E os irmãos podem ver também na Bíblia como ele fez isso, como foi esse processo. Davi ele teve que aprender com esse processo, porque homens morreram diante dessa situação, mas Davi ele aprendeu como se fazia, e ele assim levou essa arca para Jerusalém. Davi ele começou a organizar o culto. Davi ele começou a organizar os turnos. Davi organizou os levitas, o turno de cada um, que cada um faria, a liturgia do culto, escreveu os salmos, tantos salmos, porque Davi, ele amava a casa do Senhor. Que nós possamos ter esse coração de Davi, um coração que deseja construir para a glória de Deus. Construir, nem que seja para você ver, porque Davi não viu o templo, mas antes do templo físico ser construído, já havia um templo no seu coração. E antes de você ver qualquer coisa acontecer, que você possa ver nos olhos do seu coração aquilo que Deus está fazendo. Talvez você não esteja enxergando o futuro com os teus olhos naturais. Davi ele não viu esse futuro templo, mas dentro dele já havia estabelecido esse templo. O que você precisa estabelecer no seu coração para que você veja o milagre acontecer? O que você precisa organizar no seu coração, na sua vida, para que algo e o legado aconteça, para que algo fique, para que algo perpetue de geração em geração, como Davi conseguiu fazer, não por forma partidária, não porque ele queria aparecer, mas porque ele amava o Senhor. Amém? O amor de Davi pela casa de Deus não dependia da satisfação dos seus desejos ou petições. Ele não estava na casa do Senhor buscando a Deus, ele não ansiava estar nessa casa porque Deus fazia todas as suas vontades. Ele não tinha desejo de buscar a Deus porque Deus respondeu a todas as suas orações da forma que ele gostaria. Ele queria estar na casa do Senhor simplesmente porque ele entendia que esse era o lugar que ele se sentia bem, que ele se sentia contemplado, que ele se sentia preenchido.
E sabe, irmãos, o que preenche a nossa vida não são as respostas que vêm de Deus, mas é o próprio Deus que nos preenche, é a própria presença que nos preenche. É claro que a gente recebe resposta do Senhor, é importante, é bom, mas não é isso que vai te nortear, é aquilo que está no seu coração, é aquilo que você deseja fazer para Deus. Em 2 Samuel capítulo 12, no versículo 19 e 20, Davi ele estava ali buscando a Deus, orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor revertesse uma situação difícil. Seu filho recém-nascido estava doente, a ponto de morrer, e Davi jejuou, clamou ao Senhor, fez tudo que ele podia, mas o seu filho acabou falecendo, veio a falecer. E quando Davi ele soube disso, a Bíblia fala aqui, né? Vamos fazer a leitura. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Mesmo com uma resposta contrária, mesmo sendo contrariado, mesmo talvez até chateado com a situação, porque quem vai gostar da morte de um filho? Entristecido, ele se recompôs e ele foi à casa do Senhor. Ele foi adorar ao Senhor. A nossa adoração não depende de respostas ou circunstâncias favoráveis a nós. A nossa adoração depende daquilo que está dentro de nós. A adoração que o Espírito Santo edifique em nosso ser, em nosso coração. E assim Davi, ele foi para o templo e voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. E agora Davi estava restabelecido, porque a casa do Senhor é lugar de renovo. Se você está aqui, prepare-se para receber o renovo do Senhor. Deus tem um renovo sobre a sua vida. Deus tem um novo rumo, Deus tem uma resposta para você também, mas você escolheu o melhor lugar para estar. Davi poderia ficar em casa lamentando, entristecido, mas ele se levantou e foi ao templo buscar ao Senhor. O Senhor vai honrar sim a tua oração, o Senhor vai honrar sim, talvez não seja da forma que você gostaria, mas Deus ele tem a melhor resposta para você. E o Senhor tratou ali a vida de Davi. Aleluia. E Davi, ele é tão forte na questão da adoração, que o próprio Senhor faz uma citação sobre a tenda de Davi. Está lá em Amós, capítulo 9, versículo 11. Vamos fazer a leitura deste versículo. Amós 9, 11. Diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei as suas ruínas. Eu a reerguerei como nos dias antigos. Aqui o Senhor fala: eu vou levantar a tenda caída de Davi. E veja bem, isso aqui não está se remetendo a um espaço físico que caiu, que sucumbiu. Aqui o Senhor está se referindo a uma adoração que foi levantada num tempo e agora não existia mais. Um tipo de adoração que foi se esvaindo, que se perdeu no tempo. E agora o Senhor faz, ele coloca essa referência como uma tenda de Davi. Essa adoração que foi perdida com o tempo, o Senhor dá um nome, chama-se tenda de Davi. Uma tenda que remetia à adoração, um relacionamento com Deus. Nós podemos ver que Davi amava tanto ao Senhor e se relacionava tanto ao Senhor e tinha tanto prazer em estar na presença do Senhor, que o Senhor faz a própria citação sobre a tenda de Davi. Aquele relacionamento que foi instituído, aquele relacionamento que foi partido pelos nossos pecados, o Senhor ele já restituiu na cruz. E agora o Espírito Santo, ele te assiste nas suas fraquezas, nas suas necessidades, e ele está aqui para restaurar
tudo aquilo que foi perdido, não somente a tenda de Davi, mas qual é a tenda que você precisa restabelecer na sua vida, o que você precisa de transformação nessa noite. O Senhor quer restabelecer aquilo que está caído, aquilo que era dele, que estava em você, que ficou caído. Essa é a noite, meu querido. Receba essa palavra em nome de Jesus. Talvez você antes era um adorador, talvez você antes louvava de uma forma diferente, talvez você antes tinha uma palavra de renovo para as pessoas, talvez você antes, quando você abria a tua boca, as pessoas viam, sentiam a unção, talvez tenha se perdido durante o tempo, mas o Senhor está aqui para fazer novas todas as coisas e restaurar aquilo que foi caído, aquilo que foi perdido. Talvez quando você tocava havia uma unção diferente, talvez quando você orava o extraordinário acontecia, e hoje não é mais como antes. Não é que você não seja mais do Senhor, mas aquela unção se perdeu, uma parte dela, e você não se vê mais como antes. É possível a restauração da tenda caída de Davi. E se você está aqui nessa noite, é porque você crê nisso, você crê nessa palavra. Você não está aqui de forma religiosa, você está aqui porque você ama esse lugar e você sabe que Deus, ele pode restaurar tudo aquilo que se perdeu. Aleluia. E agora, Davi, no Salmo 122, ele começa a falar da sua alegria de estar na casa do Senhor. Ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me alegro, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vê que Davi, ele não entrou ainda na casa, Davi, ele não chegou no templo ainda, mas a alegria já estava no seu coração, só pelo fato de ele receber um simples convite de estar na casa do Senhor. E você não precisa entrar nesse lugar para você ver algo diferente acontecer. De onde você estiver, se você criar expectativa no seu coração, de você criar um ambiente de fé no seu coração, você que é o templo do Espírito Santo, você pode ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Esse lugar é um lugar de cultuar ao Senhor, é um lugar de expressar a tua gratidão, é um lugar onde você é renovado, onde você recebe a resposta, mas o Senhor, ele quer fazer infinitamente mais. Você não precisa depender deste lugar, mas você precisa se alegrar em estar nesse lugar, porque esse lugar é um lugar de comunhão. Davi sabia disso. A alegria que habita em nós é fruto dos altares que edificamos e destruímos. A alegria que habita em nós é fruto dos altares que edificamos e destruímos. Talvez para que você possa edificar novos altares sobre a sua vida, você vai precisar destruir outros altares. Talvez alguns altares se levantaram e você viu isso acontecer, em algum momento você perdeu o controle, mas eu quero dar uma boa notícia para você: o controle não precisa estar nas suas mãos, o Senhor, ele pode controlar tudo isso, e na verdade você não precisa controlar nada, você só precisa falar: Senhor, o controle é teu, e agora tudo aquilo que foi construído, que te afastou do Senhor, Deus vai reconstruir um novo templo de adoração para você. Talvez o que você precisa destruir, o trono, talvez é aquilo que você fala, talvez é aquilo que você pensa, talvez são as suas reações diante das situações que se apresentam. Não são reações que agradam ao Senhor, mas Deus, ele quer destituir essas ações e restabelecer um novo comportamento, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, que interage com a cultura do céu. E quando você está disposto a fazer isso, o Senhor, ele entra com o seu poder fazendo aquilo que você pensava que era impossível, e você começa a ver as coisas acontecerem. Deus, ele transforma e nos dá a alegria pelas coisas certas. Davi, ele se alegrou por aquilo que era certo. Ele se alegrou por ir à casa do Senhor. Em Salmos número 51, versículo 12, diz assim:
restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Talvez a gente tenha esquecido da alegria que precisamos ter de simplesmente sermos salvos em Cristo Jesus. Talvez a nossa tristeza do dia a dia é porque a gente não consegue olhar o bem maior que Jesus conquistou por nós. E que a gente possa olhar para isso e falar: Senhor, restaura a alegria da salvação, a alegria de ter a certeza de que eu pertenço ao Senhor, a alegria de saber que eu não sou mais órfão, mas eu pertenço à família celestial, à família espiritual, ao Israel celestial. Eu pertenço à casa do Senhor. Senhor, me ajuda a restaurar essa alegria. Eu preciso disso. Tem pessoas que estão chorando, entristecidas porque não conseguiram um salário maior, não conseguiram um apartamento novo ou um carro novo, estão chateadas com Deus porque Deus não fez da forma que ela pensava, e isso ofusca a nossa alegria e o sentimento de gratidão por aquilo que Deus nos deu, que é muito maior do que todas as coisas, que foi a sua salvação, que foi a sua entrega por nós. Provérbios capítulo 17, versículo 22 diz assim: o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O coração alegre é como um bom remédio. E o Senhor, Ele tem um bom remédio para você nessa noite. O Senhor, Ele quer restaurar a tua alegria nessa noite. Talvez você olhe para a sua vida e talvez nem veja mais motivos de continuar. Tem pessoas que podem olhar para si e falar: eu não consigo mais ver razão para continuar. Mas o médico dos médicos, ele tem um grande remédio para você. E esse remédio se chama presença do Senhor, presença do Espírito Santo, uma nova unção sobre você, que vai trazer alegria sobre você e vai retirar esse espírito abatido. Muitas pessoas têm andado com seu espírito abatido e isso traz doença. Tem pessoas sofrendo com depressão, com doenças do seu corpo, porque só conseguem nutrir a tristeza, só conseguem ver problema nas situações, não conseguem olhar para o Senhor e demonstrar gratidão pela sua vida. Não estou dizendo que é fácil, irmão. Todos nós passamos por dificuldades, é muito difícil muitas vezes. Mas é necessário que a gente renove a nossa mente, para que a gente, nas situações difíceis, que a palavra possa reinar diante dessas situações, que a palavra possa ser a primeira coisa que a gente venha pensar. E diante disso a gente comece a profetizar a palavra do Senhor. Quando o espírito de murmuração tentar nos dominar, que a gente possa expressar a gratidão a Deus, a gratidão pela vida, a gratidão pela salvação do Senhor. Em Provérbios capítulo 15, versículo 13, diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Pessoas andando com seu rosto entristecido, amargurado, triste. Que o Senhor possa renovar a sua alegria nessa noite, para que o seu corpo possa responder a esse estímulo, para que as pessoas vejam a partir de hoje, a partir de hoje, não é amanhã não, querido, não é quando você acordar amanhã não, é a partir de hoje. Quando você chegar na sua casa, as pessoas possam ver algo diferente no teu semblante e falar: alguma coisa aconteceu diferente com você. Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu contigo, você pode falar ao Senhor. Tem um jovem que está nessa igreja aqui, que o testemunho dele é maravilhoso, e ele contou que na sua faculdade, se não me engano, na faculdade ou na escola, agora não me recordo, ele começou a ver um jovem que era cristão, só que ele não sabia ainda, mas ele via que tinha alguma coisa diferente nele. E ele foi ali investigar e ele descobriu que aquele jovem era cristão. E por ter visto aquele jovem cristão, pelas suas atitudes, ele não abriu a boca para falar que é cristão, ele falou: eu quero conhecer esse Deus desse jovem, porque ele é diferente. E ele entrou nesse lugar e ele entregou a vida dele para Jesus. E foi por conta de
um coração que tinha uma atitude diferente, certamente um semblante diferente, uma forma de falar diferente. E isso quem faz, meu querido, é o Senhor. Essa alegria quem restaura é o Senhor. Amém. Aleluia. Deus, Ele pode restaurar essa alegria. E esse salmo nos ensina algumas coisas. E eu queria discorrer sobre alguns pontos para que a gente possa encaminhar para o final. 5 pontos que são importantes para que você possa construir um coração alegre, um coração que seja condizente com aquilo que habita dentro de você, o Espírito Santo de Deus. 5 passos que são importantes. Aqui no versículo 1, quando Davi recebe um convite, não é? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele recebe um convite aqui nesse lugar. E agora, o primeiro passo para que a gente possa construir um coração alegre é: receba os bons convites e as boas influências. Receba os bons convites e as boas influências. Você precisa sair de todo círculo que traz mais influências para você. Não é momento de você negociar de tudo aquilo que tenta te afastar e tirar da presença. Eu não estou falando para você deixar a tua esposa, o teu marido, deixar o teu filho, eu não estou falando isso. Ore por eles. Eu estou falando de vínculos que foram estabelecidos, que você pode desfazer, e são situações, são lugares, são pessoas, são ambientes que estão te convidando para longe do Senhor. E aí quando você recebe o convite, vamos à casa do Senhor, quando você recebe a palavra, vamos buscar ao Senhor, você não tem alegria nisso. Porque estamos dominados pelos maus convites e pelas más influências. Quando a gente começa a se encher das boas influências da palavra e encher o nosso coração com o Espírito Santo, a gente começa a retornar a essa alegria e essa satisfação. Esse é o primeiro passo. Em Salmos número 1, do versículo 1 e 3, um salmo bastante conhecido. Ele fala das bem-aventuranças e diz que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na companhia ou na roda dos escarnecedores ou dos zombadores, como diz aqui essa versão. Amém? Antes, seu prazer está na lei do Senhor. E esse é um grande primeiro passo. Receba os bons convites e as boas influências. Amém? Versículo 3 fala assim: Jerusalém, edificada como uma cidade que é compacta. Versículo 2. E o segundo passo é: busque em Deus um coração estável. Aqui ele fala de uma característica de Jerusalém. E agora eu queria que os irmãos olhassem não para Jerusalém física, mas para a espiritual, para você que é o templo do Espírito Santo, para a sua vida, para o seu coração, para aquilo que está regendo a sua vida. E ele fala que Jerusalém é como uma cidade compacta. Busque em Deus um coração estável. Em Salmos 112, versículo 7, diz: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Não temerá os maus rumores. Talvez as notícias tenham desestabilizado o teu coração. Talvez os rumores, talvez a notícia nem é verdadeira, mas são rumores. Estamos ouvindo expectativas, situações que poderiam acontecer, mas que nem vão acontecer, rumores, histórias, que estão trazendo desespero e medo para o seu coração. A Bíblia fala que precisamos firmar o nosso coração, e o salmista fala: o seu coração está firme, confiando no Senhor. Você quer construir um coração alegre? Confie no Senhor. Confie que Ele tem o melhor para você. Confie que Ele tem as promessas dEle para a sua vida. Confie que nada sai do controle das mãos do nosso Deus. Não olhe para os rumores, para as más notícias. Olhe para o Senhor. No versículo 5 diz: pois ali estão os tronos
do juízo, os tronos da casa de Davi. E quando a gente fala sobre tronos do juízo, a gente fala sobre decisões, sobre julgamentos, sobre ações, sobre atitudes. Nesse lugar ali, onde ficam os tronos do juízo, as análises, decisões que tomamos, os pensamentos, aquilo que vem na nossa mente. E o terceiro passo é: entregue ao Senhor o trono das suas decisões. Entregue ao Senhor o trono das suas decisões. Talvez você esteja vendo tudo dar errado, porque você está querendo decidir tudo do seu jeito. E no trono do seu coração está reinando o teu eu, as tuas decisões, aquilo que você acha melhor para você. Mas se no momento você entregar nas mãos do Senhor e entregar o trono do teu coração para que Ele possa reinar, você vai ver que coisas vão acontecer na sua vida. Você vai ver que você vai confiar em Deus. Você vai entender que Ele tem o melhor para você. Em Salmo 17, versículo 5 fala: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que minhas pegadas não vacilem. Agora o salmista fala: dirige os meus passos, pega aquilo que é meu e coloca no teu caminho. Você entende? Eu pego aquilo que é meu, os meus passos, e coloco no teu caminho, Senhor. Não é mais agora, não são mais os meus passos, as minhas decisões, mas o meu caminho é teu agora. As minhas decisões são tuas agora. Os meus passos, a minha vida, que eu sempre digo que quem manda sou eu na minha vida, eu falo: Senhor, não sou mais eu quem mando. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Senhor, agora o que era meu, eu falo: Senhor, é teu. Cuida, Senhor Deus. Cuida dos meus passos, Senhor Deus. Cuida para que minhas pegadas não vacilem. Talvez tudo que você está tentando está dando errado. Mas nessa noite você fala: Senhor Deus, os meus passos agora são teus. Cuida, Senhor. Deus pode fazer grandes coisas, querido. Em nome de Jesus. Aleluia. E agora Davi continua: orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Quarto ponto: construa onde você estiver um ambiente de paz. Seja um instrumento para abençoar, edificar, bendizer, apaziguar, profetizar. Eu vou repetir. Seja um instrumento para abençoar, edificar, bendizer, apaziguar, profetizar. Ele fala que ore pela paz em Jerusalém. Ore pela paz, estabeleça a paz onde você estiver. Ore por Jerusalém, sim. A gente sabe que Israel está passando por um momento difícil. Ore por aquele território, sim. Mas ore pelo Jerusalém, por Jerusalém da tua casa. Ore pelo teu Jerusalém que está aqui dentro de você, pelo teu templo. Ore por essa paz. Peça essa paz que excede todo entendimento que você e eu precisamos. Ore por essa paz, que haja paz no teu coração. Que haja serenidade no teu coração. Que haja um ambiente de paz, porque não adianta a gente orar por paz, mas quando surge alguma situação, algum conflito, a gente não usa as palavras corretas. Por isso que eu coloquei aqui: seja um instrumento para abençoar. Tem pessoas que quando passam por uma situação difícil, começam a amaldiçoar a sua vida, começam a profetizar palavras que não condizem com a palavra de Deus, começam a nutrir sentimentos de desistência, de medo, de rancor, de falta de perdão. Palavras que não edificam, mas que destroem, que trazem mais conflitos, que trazem mais problemas, que não profetizam a palavra, mas profetizam o problema, a perdição. Orem pela paz,
Busque a paz do Senhor, faça do teu lar um ambiente de paz, um lugar onde você entre e você se sinta feliz. Tem pessoas que não se sentem bem dentro da sua casa. Está repreendido em nome de Jesus. Você precisa entrar no seu lar e falar: esse lugar é do Senhor, eu vou orar por esse lugar, e esse lugar é um lugar de paz. Tem pessoas que convivem com a sua mente, conflitos internos, sentimentos internos. Ore, bota a mão na tua cabeça e ora, fala: Senhor, que esse lugar aqui seja um lugar de paz. Ore pela paz da tua vida, ore pela paz da tua casa, ore pela paz do seu cônjuge, ore pela paz dos seus filhos, ore para onde você chegar, você estabeleça em nome de Jesus um ambiente de paz. E que você transmita essa paz que excede todo entendimento. Quando alguém vem falar com você sobre alguma coisa, você é aquele que transmite a paz ou aquele que aumenta o conflito e aumenta o problema? É aquele que profetiza a palavra de bênção ou aquele que profetiza a maldição? Você e nós somos filhos de Deus e precisamos agir conforme somos. Somos filhos. E a sua boca, as suas ações precisam transparecer a paz, a alegria que o Senhor depositou dentro de você. Efésios capítulo 6, versículo 19, Paulo fala algo muito importante. Essa é uma oração que ele faz para a vida dele mesmo. E ele diz assim: orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho. Versículo 20. Pelo qual sou embaixador, preso em corrente. Orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente como devo fazer. E agora ele faz uma oração aqui: orem por mim, para que eu anuncie o Evangelho, que a minha boca anuncie aquilo que vem da parte de Deus, para que eu fale aquilo que edifica, aquilo que vai trazer transformação para as vidas, aquilo que vai trazer alegria para as pessoas, aquilo que vai trazer alegria para a minha vida. E assim Paulo faz. E agora, no versículo 7 de Salmo 122, Davi continua: haja paz dentro dos teus muros, prosperidade dentro dos teus palácios. Agora aqui ele faz uma menção a algo que não está externo, mas algo que está dentro dele. Fala o quê? Que haja paz dentro dos teus muros, prosperidade dentro dos teus palácios, dentro desse lugar. Não importa o que está fora, mas que haja paz dentro desse lugar. E o quinto e último ponto é: não permita que o externo abale o que Deus colocou dentro de você, querido. Não permita que a presença de Deus seja como um muro em volta de você e te traga segurança, te traga conforto, te traga confiança, e que nada venha transpassar esse muro, que nenhuma brecha, mas nós precisamos tapar as brechas, tomar cuidado, porque palavras, elas podem surgir na nossa mente, no nosso coração, situações podem surgir, tentam abalar nossa confiança no Senhor, e aquela cidade que estava fortificada ali, ela pode enfraquecer-se se a gente não vigiar aquilo que está rodeando. A Bíblia fala que o inimigo ele está ao nosso derredor, como um leão buscando a quem possa tragar, mas ele está ao derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor, porque ao teu redor estão esses muros que como cercam aquela cidade de Jerusalém. Esses muros espiritualmente cercam a sua vida e te guarda de toda e qualquer situação. Só o Senhor pode te guardar, meu querido. Só o Senhor pode te guardar. Em Salmos número 27, versículos 1 a 6, para a gente terminar. Eu queria terminar com essa passagem. E diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para me devorar,
Eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Aleluia. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará. Olha os muros do Senhor aí. Protegido na sua habitação, no abrigo da sua tenda, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então a minha cabeça será erguida acima dos inimigos que me cercam. Na sua tenda oferecerei sacrifícios com gritos de júbilos, cantarei e louvarei ao Senhor. Aleluia. Na sua tenda oferecerei sacrifícios com gritos de júbilo ao Senhor, cantarei e louvarei ao Senhor. Na sua tenda, meu querido, é nessa casa aqui, é nesse lugar, aleluia. É nessa tenda, por isso se alegre, porque você está no lugar certo. Deus quer restaurar essa alegria no seu coração, meu querido. Deus quer trazer mais alegria. Se você é alegre, Deus quer te dar mais alegria ainda. Se você ama essa casa, Deus vai te dar mais amor por essa casa. Se você precisa de uma unção nova, Deus vai renovar essa unção sobre você, meu querido. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé.